estudantes do sexto ano? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a nossa aula de língua portuguesa? Eu sou a professora Elis e vou pedir para vocês organizarem o material para a nossa aula. Vamos precisar do lápis, o caderno ou as folhas para anotações, a borracha, caneta e o apontador. E também o dicionário, caso você tenha. Em seguida, vocês anotem a data de hoje, o número da nossa aula, língua portuguesa. Vou dar um tempinho para vocês se organizarem. Então, vamos para a nossa aula. Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior? Na aula anterior, com a professora Débora, vocês viram o texto As Três Moedas de Ouro. Vocês viram também onde fica a Nigéria. Lembra que fica no continente africano? Vocês viram também as mercadorias do mercador, que estavam no texto. E viram também os elementos da narrativa do conto. Lembram disso? Tudo certinho? Então, vamos para a nossa aula de hoje. E fizeram atividades também sobre o S no início das palavras. No início, no meio, antes de consoante, no meio da vogal. Lembram disso? Palavras com SS também. E na aula de hoje, nós vamos retomar o texto As Três Moedas de Ouro e vamos falar também. Lembram o que era o conto africano de adivinhação? Vamos retomar a leitura? Então, acompanhe com a professora na tela. As Três Moedas de Ouro. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso e movimentado mercado. Ali, nos tempos antigos, se comprava e trocava de tudo: marfim, tecidos, miçangas coloridas, penas de avestruz, frutas, arroz, pimenta, milho, algodão, cavalos e camelos. E também a valiosa noz de cola, famosa por reduzir o cansaço, a fome e a sede. Um mercador de objetos de couro foi reclamar com o dono da pousada onde pernoitara que um ladrão entrara em seu aposento e roubara as 3 moedas de ouro que levava em uma sacola. Perdi tudo o que consegui com as vendas de minhas sandálias, chinelos, sacolas, rédeas e chicotes, queixou-se o negociante. O homem, irritado com a grave ofensa ao visitante, respondeu: pode deixar, que hoje mesmo você terá seu dinheiro de volta. Ao final do dia, após as orações, o dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Depois, levou o animal para um cercado no fundo de seu estabelecimento. Em seguida, chamou os empregados e falou: preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Saiam, um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. E num tom de ameaça, avisou: cuidado, o animal zurrará quando o ladrão tocá-lo. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa.
Mas o burro permaneceu calado até o final da estranha prova. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. Para espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Assim que terminou a inspeção, anunciou triunfante: "O ladrão é esse aqui", disse, apontando para um dos homens. "Podem revistar o quarto dele." Dito e feito. As cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, foram encontradas dentro de um jarro de barro enterrado debaixo da cama do acusado. No outro dia, ao se despedir, o viajante curioso perguntou: "Como foi que você descobriu o larápio? Não foi tão difícil." "E vocês conseguiram perceber o que ele fez? Como ele descobriu o roubo das moedas? Vocês conseguiram perceber isso? Vamos lá, de olho no texto com a professora." Qual foi a artimanha que o dono da pousada utilizou para poder descobrir quem era o ladrão, quem era o larápio? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Pronto? Conseguiram descobrir o que o dono da pousada fez para poder descobrir quem era o larápio, quem foi o ladrão? Conseguiram pensar? Vamos voltar no texto um pouquinho? Olha lá. Para espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Lembram que ele pegou um frasco de perfume e passou no burro? E o que ele disse depois? Ele pediu para sair um por um e passar a mão no burro e esperar ele na cozinha. E o que será que aconteceu depois? Olha lá que o mercador perguntou para ele: "Como foi que você descobriu?" E ele respondeu, né? Não foi tão difícil. Vamos ver se vocês descobriram também? Olha lá a resposta. Acompanhe com a professora. E num tom de ameaça, avisou: "Cuidado, o animal zurrará quando o ladrão tocá-lo." E o animal ficou quietinho, né? Para espanto de todos. Então, o que aconteceu? O ladrão não passou a mão no animal, porque ele cheirou a mão de cada um. E todos eles estavam com o cheiro do perfume que ele tinha passado no burro. Tudo certo? Conseguiram fazer? Acompanharam direitinho?
Então, continuem lá com a prof, de olho no texto. Por que o larápio não tocou no pelo do burro? Leiam com atenção agora o trecho ali do texto, que é o final do conto, para depois responder. Pronto? Conseguiram encontrar? Fizeram a leitura? Acompanhem lá com a professora. No outro dia, ao se despedir, o viajante curioso perguntou: como foi que você descobriu o larápio? Não foi tão difícil. Só um dos homens não tinha a mão perfumada. Ele, com medo de ser denunciado, não tocou no pelo do burro. Conseguiram responder? Vamos ver a resposta? Então, olha lá. Por que que o dono da pousada descobriu, né, quem era o ladrão? Porque ele pensou que o burro iria zurrar quando ele tocasse. Então, ele não tocou no burro. Entenderam? Muito legal esse conto, né? Vamos para a próxima? Agora aqui eu desafio vocês. Vocês vão ter que me dizer qual é a ideia principal desse texto. Vou dar um tempinho para vocês organizarem a resposta, tá bom?
Pronto? Conseguiram ali entender a ideia principal do texto? Vamos pensar juntos ali com a professora. A história toda é voltada a desvendar o roubo das 3 moedas de ouro, que era todo o dinheiro que o mercador havia conseguido com a venda de suas mercadorias. Então, o tema do texto é o roubo do dinheiro, ou seja, as moedas do mercador, que ele vendeu as sandálias, foi para a pousada, guardou o dinheiro dele e no outro dia que ele foi embora, ele percebeu que tinha sido roubado, né? Muito interessante esse texto. Agora, nós vamos pensar um pouquinho sobre a escrita. Observe esse trecho que a prof colocou na tela. Façam a leitura com a professora. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. O que essas palavras querem dizer? Vocês conhecem essas palavras? Essas palavras estão expressando a ação no texto, a ação do que aconteceu. Os homens, sem pestanejar, obedeceram, saíram para cumprir a tarefa. Entenderam? Essas palavras, elas são os verbos, elas são as ações dos personagens no texto. E essas ações, elas têm variações. Nós temos a variação de número, por exemplo, o homem, sem pestanejar, obedeceu ao patrão e saiu para cumprir a tarefa. Então, ali, variação de número. O que é o número? O número é a quantidade de pessoas. Ali nós temos um homem. Se fosse 2 homens, nós teríamos que mudar. Os homens, sem pestanejar, obedeceram. Aí a gente tem que pensar e mudar toda a estrutura da frase, para não ficar, senão fica o homem, sem pestanejar, obedeceram. Não concorda? Entenderam ali que a professora está falando? Então tem que pensar sempre na concordância. A frase tem que estar sempre concordando, ficando bonita. E outro também, nós temos a variação de gênero. Prestem atenção. As mulheres, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Então, o gênero. Se o número é a quantidade de pessoas, o gênero a gente está falando do masculino e do feminino. A gente estava falando dos homens, agora nós estamos falando das mulheres. E tem mais um. A variação de tempo. O que é a variação de tempo? Prestem atenção, acompanhem com a professora. Os homens, sem pestanejar, obedecem ao patrão, saem para cumprir a tarefa. Perceberam que lá na letra A e na letra B, nós temos ali a variação do verbo, ele está no passado. Olha lá, o homem obedeceu, as mulheres obedeceram. São ações que já aconteceram. Agora prestem atenção na letra C. Os homens, sem pestanejar, obedecem ao patrão e saem para cumprir a tarefa. Isso quer dizer o quê? Que está acontecendo agora. Eles estão fazendo, praticando a ação agora. Então, este é o tempo presente. Então, a letra A e a letra B estão no tempo passado. E a letra C está no tempo presente. E agora é com vocês. Eu quero que vocês prestem atenção nesta frase, leiam e se reescrevam como ela ficaria no tempo presente, tá bom? Vou dar um tempo para vocês lerem com atenção e reescreverem ela no tempo presente.
Pronto? Conseguiram fazer? Então vamos pensar junto? Olha lá a frase de novo. Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos do burro. Como ficaria? Se ele pegou e eu quero fazer isso agora, então vai ficar como? Ele pega. Muito bem. Então vamos à resposta. Olha lá. Ele pega um frasco de perfume e despeja todo o conteúdo nos pelos de um burro. Perceberam a frase no passado e a frase no presente? Uma aconteceu e a outra está acontecendo. Tudo certo? Conseguiram entender direitinho? Vamos para a próxima. Na número 5, agora vocês vão reescrever a frase como se ela tivesse sido realizada por duas pessoas. Agora não é só mais uma, agora são duas pessoas. Então, leiam com bastante atenção e reescrevam a frase como se fosse duas pessoas. Mais um tempo para vocês pensarem.
Pronto? Tudo ok? Conseguiram pensar? Pegaram a ideia ali de como era para fazer? Então, vamos fazer juntos agora. Olhem lá na tela com a professora. Então, ele pegou. Eles pegaram. Eles pegaram um frasco de perfume e despejaram todo o conteúdo nos pelos de um burro. Perceberam, então, que nós mudamos ali os verbos pegou e despejou. E também mudamos o pronome que estava se referindo a ele. Então, ele passou a ser eles e os verbos também passaram no plural. Então, eles pegaram e eles jogaram. Tudo certo? Conseguiram compreender direitinho? Agora, no número 6, eu quero que vocês releiam, né, esse trecho abaixo de novo, prestando atenção que vocês vão precisar das palavrinhas que estão ali em cima para preencher as lacunas. Combinado? Então, com bastante atenção, releia o trecho, relembrem da história, tá bom? E preencham direitinho.
Tudo certinho? Conseguiram? Vamos pensar juntos, então? Acompanhem lá com a professora na tela. Em seguida, chamou os empregados e falou. O que será que ele falou? Preciso descobrir o autor do roubo que... Na noite. Que palavrinha vem ali agora? Preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. E agora, qual a outra palavrinha que vem aqui? Saiam, um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. Acompanhem lá com a prof. Chamou. Essa palavra, ela está se referindo a quem? Quem chamou os empregados? Vocês conseguem me dizer lá no texto? Lembram do texto? Quem chamou os empregados e falou? Foi o dono da pousada. Muito bem. E agora, nós temos ali o preciso. Quem falou preciso? E preciso? Preciso do quê? Olha lá, quem falou preciso foi o dono da pousada. Por quê? Porque ele precisava descobrir quem era o autor do roubo, certo? Agora nós temos ali a palavra aconteceu. Prestem atenção. Aconteceu. O que aconteceu? Conseguiram? Lembraram lá do texto o que aconteceu? Aconteceu o roubo na pousada, certo? Estão conseguindo acompanhar com a professora? E saiam. Quem que ele pediu para sair? Com quem que ele estava falando? Olhem lá, no primeiro parágrafo, ele chamou quem? Chamou os empregados. E depois ele pediu para sair. Saiam. Saiam quem? Os empregados. E depois ele pediu para passarem a mão no pelo do burro. Para quem que ele pediu? Pediu para os empregados também. E depois ele pediu para esperarem na cozinha. Quem que iria esperar por ele na cozinha? Também os empregados. Conseguiram? Todas as palavrinhas no texto, elas estão assim sempre se referindo a alguém, a algum acontecimento do texto. Combinado? Tudo certo? Agora é com vocês. Agora vocês vão reler este trecho e vão falar, escrever aí, anotar no caderninho de vocês quem foi reclamar. Um tempinho para vocês pensarem. Pronto? Conseguiram identificar ali a quem se refere aquele pedacinho ali que a professora grifou? Foi reclamar? Quem foi reclamar? Foi o mercador, né? Ele foi reclamar para o dono da pousada o acontecimento. Agora, olhem a outra palavra ali que eu destaquei para vocês. Pernoitara. A quem se refere esta palavra? Quem foi pernoitar na pousada? Um tempo para vocês pensarem.
Pronto? Conseguiram identificar? Quem foi pernoitar? Foi o mercador também. Agora prestem atenção nesta outra palavra, entrara. Quem entrou? Mais um tempo para vocês pensarem. Pronto? Pensaram direitinho? Então vamos observar ali. Quem entrou em seu aposento e roubou as moedas? Foi o? Muito bem, foi o ladrão. Agora prestem atenção nesta outra palavra. Roubara. Quem roubou? Então pensem e façam as anotações de vocês. Tudo certinho? Conseguiram? A quem está se referindo ali a palavra roubara? É o ladrão. Muito bem. Agora, mais uma palavrinha para vocês pensarem. Levava. Quem levava? Um tempinho para vocês pensarem. Pronto? Então, olha lá, levava. Quem levava em uma sacola? Levava as 3 moedas de ouro. Quem levava? O mercador. Muito bem. Conseguiram?
Conseguiram entender a ideia do texto ali? As palavrinhas, os verbos, a quem eles estavam se referindo dentro do texto? Quando a gente está fazendo uma leitura, a gente tem sempre que prestar muita atenção. O que aquela palavrinha quer dizer? Para quem ela está se referindo? Tá? Que sempre tem ali no texto. Por isso que a gente tem que ler com muita atenção. Todos eles. Combinado? E agora? Vocês perceberam que o conto, ele falou sobre o dinheiro. E vocês já pararam para pensar como surgiu o dinheiro? Qual é a origem? Como ele apareceu? Vocês já pensaram nisso? Então fiquem ligados na nossa próxima aula. Fiquem bem, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.